Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta segunda-feira, 14 de outubro. As investigações sobre a origem da mancha de óleo no Nordeste. O governo da Bahia decreta situação de emergência e a Justiça Federal determina que o governo federal implante barreiras de proteção em 5 rios do Sergipe. A Polícia de Minas tenta descobrir os autores de um site de leilões pela internet que aplica golpes em vítimas de vários estados. As imagens da confusão na busca por ingressos para a semifinal da Libertadores entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. E um dia depois da canonização, as homenagens em Salvador à Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil. É agora no Brasil TV. Brasil TV começa com informações sobre o avanço da mancha de óleo na costa do Nordeste. Ainda não se sabe muito sobre a origem do petróleo, mas a situação é tão grave que o governador da Bahia, em exercício, João Leão, assinou hoje o decreto de situação de emergência. Biólogos e veterinários alertam sobre o perigo para os animais marinhos. Muitos já morreram por causa do óleo. Biólogos e veterinários do Instituto Biota de Conservação Marinha encontraram 5 tartarugas cheias de óleo nos últimos dias em Alagoas. 3 morreram, uma delas na foz do Rio São Francisco. Essa veterinária pediu a ajuda de moradores para identificar e tentar ajudar a salvar animais em situação de perigo no litoral. Se encontrar qualquer animal marinho, vivo ou morto na praia, entrar em contato ou ver um rastro de tartaruga, qualquer coisa pode estar nos contactando que a gente vai estar acompanhando. Esse golfinho é o primeiro mamífero aquático encontrado com óleo no litoral do Nordeste. Ele também morreu. Pesquisadores recolheram amostras do animal para fazer análises em laboratório. As mortes dos animais marinhos só aumentam a preocupação com os impactos que o óleo pode causar à fauna de toda a costa nordestina. Para os biólogos e especialistas em ciências aquáticas, as espécies que vivem nos recifes de corais e nos mangues estão sob a ameaça de um desastre. O mangue é uma região onde tem 70% das espécies, elas reproduzem ali. E essas espécies, elas precisam do mangue sadio. Então vai ter um dano, sim, para as espécies e, consequentemente, para a comunidade aquática como um todo. No fim de semana, mutirões coordenados pela Petrobras tentaram limpar a sujeira nas praias do litoral sul alagoano. Mas quando a maré enche e seca novamente, mais óleo aparece nos mesmos lugares. Segundo o IBAMA, subiu para 161 o número de áreas atingidas em todo o Nordeste. Em Sergipe, a Justiça Federal notificou o IBAMA sobre a determinação para que o governo federal implante barreiras de proteção em 5 rios ameaçados pelo derramamento de óleo que atinge o litoral do Nordeste. O prazo de 48 horas dado pela Justiça começa a contar a partir de hoje. A multa diária em caso de descumprimento é de R$100 mil por dia. Até o fim da tarde, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA não se manifestaram sobre a decisão da Justiça. Subiu para 6 o número de mortos em um grave acidente na região metropolitana de Curitiba. Outras 25 pessoas ficaram feridas. Ao todo, 31 pessoas viajavam em cadeiras soltas em cima da carroceria do caminhão e o motorista estava com a habilitação vencida, como informou a Polícia Rodoviária Estadual. Neste vídeo dá para ver o estado em que ficou a caminhonete e também dá para ter noção do local em que aconteceu o acidente. O resgate dos corpos foi feito quando já estava escuro. Hoje de manhã, ainda dava para ver o caminhão lá na ribanceira. O acidente foi ontem, no final da tarde, na PR-092, entre Cerro Azul e Doutor Ulisses, na região metropolitana, a uns 130 quilômetros de Curitiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão carregava cerca de 30 pessoas na carroceria. Eles voltavam de um culto quando a caminhonete caiu na ribanceira de 30 a 40 metros de altura. Ao todo, 6 pessoas morreram e 24 ficaram feridas. Alguns dos feridos receberam primeiro atendimento em Cerro Azul e depois foram trazidos para hospitais de Curitiba. Segundo os bombeiros, a retirada dos corpos ali do local foi muito complicada porque o local era de difícil acesso. Nós conversamos com as primeiras pessoas que chegaram para fazer o socorro. Tivemos que montar um sistema de roldanas, com cordas,
e puxando, né, dentro de uma maca, içando essas vítimas até a beira da estrada onde foi encaminhado para o IML daí. Tendo em vista que a gente tinha que trazer, além do peso da vítima, né, mais 2 bombeiros, né, juntos para vir desviando de toco, do próprio barranco, enfim, né, para essa maca subir livre, né. Entre os feridos que vieram para Curitiba, alguns já tiveram alta. Ainda não foi divulgada a causa desse acidente. Lembrando que transportar pessoas em veículos de carga é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293 e 7 pontos na carteira. Um outro crime vem se repetindo com muita frequência nos céus de São Paulo. Só esse ano, 51 pessoas foram presas no estado por soltar balões. Esse incêndio aconteceu no fim de semana. Foi no sábado, em Campinas, interior de São Paulo. O que provocou o fogo foi um balão. Ele caiu na mata que fica bem ao lado da pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional de Viracopos. Ali, as operações não foram afetadas, mas no maior aeroporto do país, o de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, as operações ficaram suspensas por 7 minutos na manhã de domingo, porque outro balão caiu na pista auxiliar. Além deste episódio, outros 2 balões cruzaram o espaço aéreo do aeroporto no mesmo dia. Os radares não conseguem detectar todos os balões a tempo de o piloto fazer uma manobra de desvio com segurança. E alguns balões são grandes o suficiente para danificar um avião. Nós temos que tomar cuidado com aves, tipo urubus. Um balão, a mecha de um balão, a boca de um balão, pode pesar muito mais que um urubu, de fato, tá certo? Então, nesse ponto, ele é perigoso. A concessionária do aeroporto de Guarulhos informou que só este ano 10 balões já interferiram na operação de pousos e decolagens. Este ano, pilotos, tripulantes e controladores de voo já avistaram 826 balões em todo o espaço aéreo brasileiro. 182 só nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A região de Congonhas, na capital paulista, registrou 94 balões. A Polícia Militar Ambiental informou que de 1º de janeiro até ontem apreendeu 54 balões no estado de São Paulo. Eles foram localizados principalmente com a ajuda de denúncias nas fábricas clandestinas, no transporte, no momento de soltar o balão, que pode demorar mais de 1 hora para encher, e no resgate, depois que eles já caíram. A fiscalização existe, mas o problema continua. 51 pessoas foram detidas nas operações desse ano e 51 multas foram aplicadas, de R$ 5 mil cada uma. Mas a PM não sabe dizer se elas foram pagas e se os baloeiros foram julgados, condenados e se ficaram presos depois de serem entregues na delegacia. A partir daí vai passar para o Poder Judiciário verificar a aplicação ou não da pena. Enquanto ainda culturalmente for aceito a produção e a soltura de balões, ele é um trabalho que vai existir o comando e controle, a fiscalização, só que isso não é capaz, pura e simplesmente, de inibir a atividade. A Polícia de Minas Gerais está investigando uma falsa empresa de leilões que está aplicando golpes pela internet. Já são vários casos registrados. A decisão da vítima, que não quis ser identificada, já estava tomada. Era vender o carro da família e comprar 2 motos como um investimento. Eu vi a oportunidade de gastar, 60% do valor de um bem, investir um pouquinho e ganhar um dinheiro, como ter um lucrozinho, e aí fazer eu começar a girar. Porque se eu animasse, eu ficava nessa compra e venda de motos e ia ganhar um dinheirinho e tal. O site de leilões tinha todas as indicações de credibilidade. Uma página com o cadeado de segurança das informações, uma permissão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ainda um atendimento ao cliente por mensagens e telefone 0800. Tudo parecia muito confiável. Você lê o histórico, você entra em comunicação com eles, eles te pedem fazer um cadastro, enviar a documentação para eles, para assim aprovar o cadastro, para você participar. Senão você não consegue participar. E aí depois eles entram em contato com você, mandam mensagem, está tudo ok, você já pode dar o lance, saiba como dar os lances, parece um negócio muito tranquilo. Os boletos para a compra das motos chegaram e os R$ 46 mil foram pagos em nome de uma pessoa física. Mas as motos mesmo não chegaram no dia combinado. E quando o contato ficou cada vez mais difícil, a vítima percebeu que era um golpe. Liguei de outro telefone, porque o meu ele não atendia mais.
E aí eles me falaram, tem um problema com o reboque e tal, não sei o quê. Aí eu já vi que era golpe. A primeira atitude do comprador enganado foi procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Só que ele não era o primeiro. Só aqui em Minas Gerais, a Polícia Civil encontrou, com um levantamento rápido, pelo menos 10 denúncias contra a mesma empresa. Nós estamos atrás das possíveis pessoas envolvidas, né? Conseguimos levantar aí o Internet Protocol, da onde que está sendo montada essa estrutura, e identificando as pessoas, já chegamos a um nome. Não sabemos ainda se essa pessoa é a que expressa no nome no site, que é uma pessoa física, utilizando-se de um local no estado de São Paulo. Mas que, na verdade, é importante sabermos, né, que esse site estava com sede aqui em Minas Gerais, quando a pessoa demonstrou os endereços ali, né, e, logicamente, utilizou-se de contas bancárias também no estado de Minas Gerais, em nomes de outras pessoas que foram beneficiadas e imediatamente sacaram esse dinheiro. Nós buscamos o endereço que consta no site do leilão, mas o número indicado não existe. Um vizinho diz que várias pessoas já estiveram lá procurando pela empresa. Sempre o pessoal está perguntando, né? E aqui é o seguinte, vem muita gente de fora, gente de São Paulo, de Belo Horizonte, tudo vem aqui. Só que quando eles procuram aqui, como a gente tem um comércio aberto, eles vêm procurar, a gente fala que a gente nunca viu e nunca existiu esse tipo de leilão aqui. Apesar do nome de uma pessoa física ter sido identificado como o destino dos pagamentos, a polícia acredita que os golpistas estejam usando um laranja para o recebimento dos valores. Geralmente essas pessoas não se utilizam, não se identificam com a sua real identidade e que o objetivo simplesmente aí é realmente obter uma vantagem patrimonial e que a lesão aí às vítimas, né, é para deixar sem vestígios mesmo. 2 dos principais fornecedores de armas e drogas a facções criminosas do Brasil foram presos no Paraguai. Martim Andrada tem as informações. A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, prendeu em operações simultâneas 2 brasileiros apontados como os principais fornecedores de drogas e armas a facções criminosas aqui no Brasil. Levi Adrian Felício foi preso num apartamento num dos bairros mais luxuosos de Assunção. Com ele, a polícia apreendeu armamento, munição, dinheiro e documentos. A outra prisão foi aqui em Pedro Juan Cavalheiro, cidade vizinha Ponta Porã, aqui em Mato Grosso do Sul. A polícia diz que Márcio Gaioso cuidava da entrada da droga e das armas aqui pela região de fronteira e depois pela distribuição. O ministro da Secretaria Nacional Antidrogas disse hoje em entrevista coletiva que deve expulsar do país os 2 brasileiros. De Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, Martim Andrada, para o Brasil TV. E em Mato Grosso, 2 mulheres foram presas quando tentavam entrar numa das principais penitenciárias do estado com fones de ouvido dentro de uma marmita para os presos. Indianara Campos. A apreensão aconteceu durante o horário de visitas na penitenciária. 2 mulheres tentaram entrar na unidade com uma marmita com pedaços de carne assada. Dentro dela, os agentes encontraram 9 fones de ouvido. Uma das mulheres disse aos agentes ser apenas responsável pelo transporte do alimento e que estaria levando a pedido de um amigo. A outra confessou também aos agentes ser dona da vasilha. As 2 foram encaminhadas para a primeira delegacia de Rondonópolis. Já os reeducandos que receberiam as visitas delas foram encaminhados para uma cela de segurança especial. No próximo bloco, as homenagens em Salvador à primeira santa nascida no Brasil. E a confusão na fila para pegar os ingressos para a partida entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. A gente volta já. Atenção para mudanças na programação. A partir de agora, você passa a assistir aos telejornais Bom Dia São Paulo, SP1, Globo Esporte São Paulo e ao programa Antena Paulista. Estamos de volta com o Brasil TV. Olha, teve muito tumulto hoje de manhã para a retirada de ingressos no Maracanã, no Rio de Janeiro, para o jogo entre Flamengo e Grêmio pela Libertadores. De olho na semifinal da Libertadores contra o Grêmio, semana que vem no Maracanã, milhares de torcedores do Flamengo começaram a segunda-feira na fila, tanto na sede do clube, na Zona Sul,
como nas bilheterias do Maracanã. Era para retirar ingressos de gratuidade e também trocar os bilhetes comprados na internet. No Maracanã, teve confusão por volta das 9 da manhã, quando a bilheteria abriu, 1 hora antes do previsto. Os seguranças conseguiram conter, tinha muita gente ali seria o início da fila, acabaram abrindo e olha, agora a confusão está toda aqui, bem na frente da bilheteria, onde as pessoas agora estão concentradas, é muita gente, não dá nem mais para ver onde tem as filas. Eu acho que faltou um pouquinho de organização, né? A polícia até tentou, mas acho que o pessoal não estava muito preparado para organizar a fila de prioridade, né? Tem muita criança, muita pessoa com deficiência, né? Teve torcedor que passou a noite na fila. 10 horas da noite que a gente chegou aqui, já vamos para 12 horas na fila. A segurança em volta do Maracanã foi reforçada. Depois que os ânimos se acalmaram, foi hora da festa. Consegui, filho, aí, ó. Olha, em nota, a Polícia Militar do Rio disse que intensificou o policiamento desde o momento em que recebeu a informação que a fila se formava na bilheteria do Maracanã. O Flamengo informou que a retirada de ingressos comprados na internet pode ser feita em 19 postos espalhados pelo Rio até o dia da partida, mas que para retirar ingressos de gratuidade, os postos eram a sede do clube, na Gávea, ou o Maracanã. E como muitos torcedores foram a esses 2 postos também para retirar ingressos da internet, houve essa pequena confusão, segundo o Flamengo. Em Salvador, várias celebrações fazem homenagem a Santa Dulce dos Pobres. A irmã Dulce foi canonizada ontem no Vaticano pelo Papa Francisco. A movimentação aqui no santuário e também no Memorial de Santa Dulce dos Pobres aumentou muito desde a noite anterior à canonização com a vigília. Ontem, a visitação foi intensa durante todo o dia e hoje também. Teve missa aqui no santuário, um dos maiores de Salvador. O movimento também não para no Memorial de Santa Dulce, que abriga objetos pessoais da santa e onde fica o quarto onde ela morreu há 27 anos. Outro ponto muito visitado é a Capela das Relíquias, onde Irmã Dulce está enterrada. O corpo dela é representado por uma imagem em tamanho real. Essa visitação inclui muitos turistas, as excursões não param de chegar, mas também baianos que estão vindo para fazer pedidos e agradecimentos à Santa Dulce dos Pobres. Primeira santa brasileira. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.